Ô pessoal, nós ficamos de fazer então o quê? Uma revisão de títulos, não foi isso? Né? Então bora lá. Primeiro momento é o quê? É a expansão marítima. Agora nós vamos criar um índice para a nossa aula, beleza? Agora, em vez de a gente ter feito isso na primeira aula, nós vamos fazer da agora para frente. Nós vamos criar um índice de história do Brasil, beleza? Então, primeiro assunto, expansão marítima e comercial portuguesa. Pessoal, eu tomei até um Guaraná em pó para nós andar bem rápido, que nós temos que ser um pouco mais cedo mesmo, porque o Vasco está em campo. Então, tá, expansão marítima e comercial. Aliás, portuguesa não, oh, meu Deus do céu, concentra, sua mãe. Europeia, não é, turma? Que época que está acontecendo? Séculos XV e XVI. Então, o que você tem que ter em mente para entender essa colonização do Brasil, ok? Você tem que entender que nesse momento nós estamos aonde? No capitalismo comercial. Em sua o quê? Em sua primeira fase, não é isso? Aliás, que época é essa? Idade moderna. Não é isso? Que período, que fatos importantes nós temos nessa idade moderna? Você está tendo o quê? O Estado Nacional Moderno, se formando, né? Já vem formando desde a Baixa Idade Média, Estado Nacional Moderno, os países, você sabe que Portugal foi o primeiro, não é? Depois vem a Espanha, certo? Além do Estado Nacional, você vai ter o quê? O absolutismo, não é? Você vai ter o que também como política econômica desse período? O mercantilismo. E é aqui que a gente entra na história. É isso aí que dá a nossa lógica. Não é, pessoal? O mercantilismo. O mercantilismo é uma política econômica que visa o quê? Desenvolver as atividades burguesas, não é? Implementado pelo rei. Ora, por quê? Porque o rei foi financiado pela burguesia, não é? Aliás, até hoje funciona assim. Não é, turma? O povo pode contar com seus políticos? Não, eles têm patrão. Ok, pessoal? Tem que ouvir primeiro o patrão, primeiro o financiador. O mecenas, como dizia na época do Renascimento. Bom, então esse mercantilismo, ele vai fazer com que o capitalismo se desenvolva rapidamente dentro da Europa, não é isso? E logo, logo, o que acontece? A Europa fica pequena. Aí ele detona o processo de expansão marítima e comercial europeia, que deságua no colonialismo, beleza? Que deságua no colonialismo, certo? Bom, esse capitalismo comercial também vai estar acontecendo na época, só para citar aqui, né? Renascimento, cultural, Revolução Científica, certo? E a Reforma Protestante. É nessa época que se descobre o Brasil, não é? Aliás, quem é que faz a viagem de descobrimento? Portugal. Então temos que saber sobre o pioneirismo português, não é? Portugal, primeiro estado centralizado, tem uma burguesia rica e próspera, a fim de investir em negócios. Portugal tem uma posição geográfica privilegiada, não é, pessoal? Portugal tem uma tradição histórica de entreposto comercial, entendeu? Então, essas situações fazem com que Portugal saia na frente, não é? Aliás, depois do pioneirismo português, nós temos o quê? O descobrimento. Quando a gente fez a quinta série, falaram para nós que era o quê? Intencional. Mas hoje a gente já sabe que foi o quê? Embora a gente não tenha provas, não é isso? Foi o quê?
intencionalidade ou causalidade. Então foi causado, não é? Os caras saíram de lá numa missão para tomar posse aqui. Entenderam? Antes mesmo já havia um estado aqui e mapeado a região, não é? Então os caras sabiam tudo. Inclusive tratado de Tordesilhas um ano depois de Burincuritiba, aumentando 270 léguas, não é? Os portugueses são os maiores navegadores do planeta, então eles vêm para cá. Contei essa história com detalhes. Não foi? Bom, depois do descobrimento, aí nós temos o quê? Aí nós temos um segundo momento da nossa história que já caiu para onde? Para dentro do Brasil, certo? E eu costumo trabalhar o quê? As bases da colonização. Para depois entrar nos ciclos econômicos e analisar a sociedade brasileira, os índios, os negros, né? Isso nas fases. Tá? O que seriam essas bases da colonização? Bem, o que uma metrópole faz quando cria uma colônia, quando descobre uma colônia, quando invade uma colônia? Não é, pessoal? Descobrimento. Quem descobriu o Brasil foi os índios, eles estavam aqui. Não é isso? Quer dizer que agora eu vou para casa, passo lá no Vicente Pires, descobri o Vicente Pires, é meu. Isso não existe. O Vicente Pires tem lá 500 mil de pessoas dentro daquela desgraça lá. Ok, pessoal? Então aí, ó, chegou, tomou, invadiu um país e faz o quê? Estabelece uma relação comercial. Uma relação comercial. E nessa relação comercial o que acontece? A metrópole suga a riqueza da colônia. Nós sabemos então qual é a nossa finalidade histórica. As áreas coloniais, elas têm uma finalidade histórica. Qual é? Produzir riqueza e servir. Não é isso? Aliás, o Lula está aí e não me deixa mentir. Até ele, que eu acreditava que ia alterar essa história, não é? Porque agora é desesperador. Se o PT não fez, quem fará? Se o PT não fez reforma agrária, Deus meu, isso não vai acontecer nunca. Ok, pessoal? Pelo menos essa minha passagem por aqui, eu creio que não vou ver esse trem, não. Entenderam? Bom, mas de qualquer forma, vamos trabalhar contra, né? Pra Marina, só pra fuder com o PT, moro? Bom, voltando aí. É vingança, é vingança. Eu vou botar até meu nome à disposição. Se faltar candidato, põe eu aí pra inteirar, que só pra sacanear o Lula. E eu quero é que a mulher despenque pra eles lançar o Lula. Porque eu quero que o povo brasileiro bata no Lula. Entendeu? Bom, mas voltando aqui, é só um desabafo. Bases da colonização. Então, o primeiro é o quê? É o pacto colonial. Não é, pessoal? A relação de comércio. Lembra como é que isso funciona? Isso é importantíssimo. Nós somos fornecedores de quê? Nós somos fornecedores de alimento e matéria-prima. Hoje tem nome, commodities. Não é isso? E consumimos o quê? Consumimos tecnologia. Não deixa de ser. Mesmo nessa época. A gente consumiu o quê? Produto manufaturado. E o que era o produto manufaturado nessa época? O ápice da tecnologia. Não é isso? O último lançamento. Certo? Então, até hoje, capital vem de lá, né? Investindo aqui para a gente desenvolver. Eles investindo aqui para quê? Para que eles se desenvolvam. Não é isso? Porque o mercado nosso é deles. O mercado nosso é deles. Certo? Então, vamos lá. Você sabe até quando é que isso se define? Não é, pessoal? República populista. Quando o Brasil faz a infeliz escolha de quê? De se industrializar, pegando capital emprestado, investindo em infraestrutura para trazer multinacional. Não é? Então, a partir da era Vargas da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil faz essa escolha, a gente compromete o quê? Definitivamente nosso futuro. Não é? E na hora de abrir para o mundo globalizado, a gente teve quem? Collor e Fernando Henrique, que não prepararam o Brasil para ser inserido nesse mundo globalizado e fizeram o quê? Fizeram juntar militar e comunista em comícios contra as privatizações, contra a dilapidação do patrimônio do povo brasileiro. Olha aquela minha teoria. Os únicos nacionalistas são os comunistas e o exército. Ok? Então, se esse povo aí na rua, se tivesse mais inteligente, eles batiam foto com a gente quando a gente passasse.
Para mostrar para os netos, ó, isso aqui era nacionalista, espécie que extinguiu, entendeu, pessoal? Bom, voltando lá, ó, pacto colonial. Só que tem um detalhe, não é? Como é que a gente fornece, em larga escala, alimento e matéria-prima? Não é? Se a gente tem um sistema produtivo aqui do índio que é de subsistência. Então é necessário que esses colonos venham para cá, transmitam a sua cultura para esse povo aqui. A gente viu a importância disso. A dominação é pela cultura, né? Dissemina a cultura aqui. A gente vai precisar de produtos que venham de onde? Que venham lá da Europa. Entendeu aí? Bom, e aqui tem que desenvolver então esse sistema produtivo. Qual é o sistema produtivo? O sistema de plantation. Isso daqui também é importantíssimo, não é? Dá base para análise. É o quê? Latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e produção voltada para o mercado externo. Não é isso? Ah, e um detalhe interessante, hein? Um detalhe interessante. A mão de obra escrava, ela é o quê? Ela é indígena e negra. Porque não existe essa conversa de substituir índio por negro. No lugar de menos rentabilidade, usava o quê? Usava índio. Alta rentabilidade, usava o quê? Negro. Que, aliás, era imposto por quem? Imposto pelos portugueses, imposto pela metrópole. Por que o negro era imposto pela metrópole nos lugares de alta rentabilidade? Porque ele dá lucro para a metrópole. É um traficante português que vem vender esse negro aqui. Entenderam? Então, aliás, a substituição que houve, ao contrário, se deu no Nordeste com a falência da empresa açucareira. Aí a galera vai fazer o quê? Vender o negro para a região mineradora e comprar o quê? Comprar o índio como escravo. Então, a substituição que houve foi inverso do que o que a gente aprendeu lá na quinta série. Ok? Não adianta ficar com essa cara de novinho, não, que eu sei que vocês são tudo velho. Tá, tem uns que disfarça bem, tem uns que disfarça até bem, mas eu sei qual é. Então aí, ó, atenção, sistema de plantation. Esses 4 elementos, cara, não esquece isso. Isso faz você analisar os itens. Quando você estiver analisando itens de Brasil Colônia, até mesmo de Brasil Império, lembra do plantation. Porque ele só acaba quando? 1889. Com a proclamação, desculpe, com a 1889 não, 1888, com a abolição da escravatura. Aí você quebra o sistema de plantation. Lembrando que isso não significou muita coisa para o negro, não é? Bom, além do sistema de plantation, outra coisa importante é o quê? É a forma de governo, ou as formas de governo. Aliás, formas de governo para quê? Para efetivar a colonização, não é isso? Então, primeiro se tentou de que forma? Capitanias hereditárias. Isso. As capitanias hereditárias não deram certo, por quê? Falta capital. Existem alguns outros problemas também, não é? Terra muito grande, distância muito longa, não é isso? Mata muito fechada, o índio, né, que é todo estressadinho, você toma a terra dele, ele te ataca, não é, pessoal? Então, eram os problemas que os caras tinham que vir enfrentar aqui. Mas a grande questão foi capital. Tanto é que 2 prosperaram. A de quem? A do judeu, ligado aos banqueiros da Holanda, o Duarte Coelho, olha o sobrenome. Coelho. Ok? Aliás, eu falo mal dos judeus assim, de boa. Eu sou Rocha. Só estou falando da minha galera. Ok, pessoal? Eu não sou intruso, não. Eu sou da Carra Desgraça lá. Certo, pessoal? Minha origem é na capocaria lá. Tá beleza? Bom, mas voltando aqui. Então, Coelho, você sabe por que esses nomes assim, não é isso? Fugir da perseguição religiosa, principalmente da Península Ibérica. Aí vai botando nome de árvore, nome de pedra, nome, entendeu? E vai arranjando nomes da natureza para ser sobrenome. Falou? Até cavalo na Espanha eles puseram, tá? Vamos lá. Então, capitania, só não tem cachorro. Já percebeu isso? Eu lembro do Orígenes Lessa, Memórias de um Cachorro Vira-Lata. Ele começa o livro fazendo essa reclamação. Tem seu leitão, até seu leitão tem. E não tem seu cachorro. Entendeu? Então, ele começa o livro já fazendo esse protesto. Bom, capitanias hereditárias. Não tem grana. O outro que tem grana é brother do rei. Não é isso? Martim Afonso de Souza. O cara era o quê? O cara era o governador das Índias.
Então, figura para receber o título de governador das Índias. Esse camarada tinha muito prestígio. Ele era o mais íntimo do rei. Entenderam aí? Aí o cara vem, esses têm grana. E aí essas capitanias prosperam. E mesmo assim, o que prospera? O litoral ali, ó. Uma pequena faixa do litoral. Certo? Bom, não deu certo em cima de capitanias hereditárias, vão para onde? Para o governo geral. Quem nomeia o governador geral? Quem nomeia o governador geral é o rei de Portugal, né? Porque tem uma hierarquia. Quem é que manda aqui no Brasil? O rei de Portugal. Abaixo do rei tem o quê? O Conselho Ultramarino. O órgão que assessora o rei nas decisões relativas ao quê? Ao processo de colonização. Tá? É o órgão responsável por esse processo de colonização. Tá? Aí é que vem quem? Aí é que vem o governador geral. Lembrando de um detalhe, as capitanias não foram extintas, a maioria foram pegas de volta, certo, pessoal? Com o passar do tempo é que você vai transformando capitania em estado, não é? Ele vai ganhando uma outra concepção, transformando capitania em província, certo, pessoal? E aí os donos das áreas que ainda se mantinham, o que faziam? Eles perdiam o interior, ficavam com as posses do litoral, tá? Outra coisa, o Brasil é grande demais. Então, o que se faz? Nessas províncias que estão nascendo, que ainda tem o nome de capitanias, certo? Começam a surgir o quê? Os poderes locais, que são chamadas câmaras municipais. Quem participa das câmaras municipais? Os homens bons, os grandes proprietários de terra. Não é isso? E como é que eles escolhem os vereadores da Câmara? É uma eleição indireta. Os proprietários votam um grupo de delegados, os delegados entre si escolhem os 3 vereadores. Beleza? Bom, então o governo geral é assessorado por quem? Pelas câmaras municipais. Certo? A partir daí, dá para iniciar o processo de colonização. A partir daí, não começa a colonizar em 30, não. Começa a colonizar a partir de 532. Aliás, é quando começa a ser entregue as capitanias. Beleza? Porque o Brasil vive um momento chamado de período pré-colonial. Ok? Período pré-colonial. Galera, o que está acontecendo aqui? O Brasil está parado. Não é? Aliás, parado não está. O que estão fazendo aqui? Estão tirando pau-brasil. Não é isso, turma? E você tem um momento de quê? De expedições. Reconhecimento, não é isso? Expulsar invasor, né? O primeiro invasor é o francês, quer entrar lá no Rio, não é isso? Primeiro atrás de pau-brasil, depois atrás do açúcar. Depois você tem os holandeses, não é? Que vão tentar e vão ter mais êxito do que os franceses, certo? Porque os franceses vão ficar 10 anos no Maranhão, os holandeses também. E depois os holandeses ficam um quarto de século, 25 anos aonde? Lá em Pernambuco, tá? São os mais bem-sucedidos nessa empreitada. Beleza? Mas expedições guarda-costa, né? Então, para o reconhecimento, a viabilidade de portos, desenvolvimento econômico, essa história toda, tá? Acontece que, durante o período colonial, né, do descobrimento, 1500 a 1530, o que vai acontecer? Aliás, mais precisamente por volta do ano de 1530, você vai ter uma mudança, ok? Na orientação dos turco-otomanos que haviam conquistado Constantinopla. Os portugueses, junto com os italianos e os holandeses, eram fortes comerciantes. Iam até Constantinopla, compravam dos árabes, beleza? Que coletava no Oriente, principalmente na Índia, atravessava o deserto e entregava essas mercadorias em Constantinopla. O turco otomano invade em 1453 e diz: não é para vender mais, não é para passar mercadoria aqui. Entenderam? Só vai cair a ficha dos caras em 1530. Pô, meu irmão, perdemos um tempo danado. Deixa a galera comercializar aí, cobra imposto. Então, reabre o comércio via Constantinopla. Reabriu o comércio via Constantinopla, dançou o quê? A circunnavegação para chegar às Índias. Beleza? Agora você vai com menos de 30 dias, troca a mercadoria e volta.
E um detalhe, qualquer um vai. Entendeu o problema de Portugal? Portugal, além de perder o melhor negócio da época, tá? Portugal ainda vai ter o quê? Ainda vai ter uma concorrência gigantesca. Porque, na verdade, ele perdeu o monopólio da Europa. Agora ele está restrito ao quê? Ele está restrito ao mercado português. Ínfimo mercado português. Entendeu? Então está na hora de fazer o quê? Está na hora de mexer na poupança. Não é isso? Está na hora de partir para o Brasil. Lembrando que eles vêm meio quebrado. Porque os bichos, para gastar dinheiro, meu irmão, os bichos é heavy metal, eles é pródigo. Entendeu? É porque eu achava que filho pródigo é porque era igual bumerangue, vai e volta. Mas aí eu fui fazer uns 2, 3 semestres de direito e descobri que era esse diabo desse pródigo, rapaz. Gastador. Ele não voltou quebrado, levou herança, pródigo, gastadores, ok? Então, a corte era luxuriosa. No filme 1592, A Conquista do Paraíso, mostra lá o Cristóvão Colombo forçando a rainha a financiar a viagem dele. E aí, quando ele sai lá do castelo, depois de já ter tentado um monte de vezes, a rainha fala com o tesoureiro, cara, ele não sai do meu pé. E o tesoureiro fala assim, sabe uma coisa, majestade? Dá a grana para ele. Vai custar só 2 banquetes da rainha. Olha só que doideira, hein, gente? 2 noites que o rei e a rainha da Espanha foram comer um dog, sobrou grana para 300 homens ficarem 30 dias em alto mar. Então você imagina o absurdo desses jantares. E eu acho realmente um absurdo porque eu nunca fui convidado. Entendeu, pessoal? Porque quando a gente é convidado, a gente acaba entrando no meio lá e acha bom. Não é isso? Mas nunca me convidaram. Um absurdo essa gastação. Beleza? Então, a partir de 1530 tem que fazer o quê? Tem que colonizar o Brasil. Né? Vamos iniciar esse processo aqui. Beleza? E como é que vai iniciar esse processo? Como é que vai iniciar esse processo? A partir do que nós chamamos de empresa açucareira. O que você tem que saber da empresa açucareira? Você tem que saber, não é isso? O porquê da escolha, não é? Tem os IF ainda, acento, tudo, né? Ou não tem mais? Essa porra dessa reforma, não sei pra que foi. Eu achei que ia mudar eram as palavras, né? Ignorante, cérebro. Eu achei que eles iam adaptar igual o povo fala, ficou pior. Gastei uma vida para aprender esse sinal aí, esses acentos, agora tem que deixar de botar. Assembleia mesmo, ideia, são 2 que eu escrevo que chega tosse assim de vontade de botar o acento. Eu achei que ficou feio, sabe? Bom, mas voltando lá, por que da cana de açúcar? Gente, por que essa escolha aqui, hein? Eles têm a experiência. Primeiro, isso, Madeira, Açores, Cabo Verde. Já produziam, não é isso? Eles tinham quem financiasse essa mão de obra, essa estrutura toda. Eram os parceiros que interessavam muito pela matéria-prima, né? Relembrando, nós não produzíamos açúcar. A gente produzia rapadura, a gente produzia matéria-prima. Né? Aliás, empresa rapadureira. Se um dia eu fizer um livro de história aí, eu vou chamar de a empresa rapadureira. A gente fazia a rapadura, não é? Então, a terra propícia, não é isso? Clima, solo, temperatura, uma sapela no Nordeste, entenderam? Então, vamos partir para o quê? Para isso que já está estruturado, que nós temos know-how, que é bom negócio. E ainda temos disponibilidade de quê? De capitais, que serão investidos pelos holandeses, entendeu? A gente paga como? A gente paga com a rapadura. Eles refinam e distribuem. Quem fez o melhor negócio? Os holandeses. Não é isso? A cana-de-açúcar. Outra coisa que você tem que entender sobre a empresa açucareira, não é isso? São o quê? As características da sociedade. O negro, a escravidão,
não é isso? Os tipos de escravidão, o escravo urbano, que é o escravo de ganho, não é isso, que já tem uma certa liberdade, uma certa autonomia. O negócio era heavy metal onde? Nas propriedades. Qual era o problema? Eram poucas cidades. Poucas cidades. Entenderam aí? Gente, isso já foi muito mais cobrado. As características sociais, ok? Hoje o vestibular ele anda mais, no caso de história, pelos âmbitos político e econômico, certo? Agora, pode voltar a aparecer. Então depois dá uma relidazinha lá nessa parte aí, entendeu? Nessas características da sociedade, das tribos indígenas, né? Com o pajé, o xamã, a comunidade sem sociedade, sem classes, né? Com comunidade primitiva, vivendo na tribo, nas ocas, aquela vida coletiva, inclusive na própria residência. Então esses assuntos aí, beleza? Depois das características da sociedade, não é isso? Patriarcal, machista, agrária, conservadora, católica, ignorante, não é, pessoal? É importante saber, e aliás, cai mais em prova o quê? O período de decadência. Essa decadência que está intimamente ligada, porque mais cedo ou mais tarde a gente dançava. Em inglês tem ilha em trópico, ok, pessoal? Holandês tem ilha em trópico, francês tem ilha em trópico, espanhol tem ilha em trópico. Esses caras têm grana. Falta a eles o quê? O know-how, a tecnologia. Entendeu aí? E aí o que vai acontecer? A nossa empresa careira estava por um triz. Qualquer hora alguém ia desenvolver essa tecnologia lá e ia concorrer com a gente. Beleza? Agora, isso acontece graças ao quê? A invasão holandesa. Ligado ao quê? Ligado à união lá na Península Ibérica. Não é isso? A chamada União Ibérica. O rei de Portugal morre, não tem herdeiro. O rei da Espanha toma o trono porque ele era primo. Não é? Aí você vai ter o quê? A invasão holandesa. Beleza? Você vai ter a invasão holandesa. Certo? Por que a invasão acontece? Porque espanhóis são inimigos de holandeses. Beleza? E aí vão invadir os holandeses. Por quê? Porque vai ser bloqueado o comércio com eles. Nessa invasão holandesa, você tem o mais importante deles, que era quem? Nassau. Cai coisa sobre o governo de Nassau. Beleza? Desenvolvimento comercial, desenvolvimento arquitetônico, urbanístico, não é? Desenvolvimento cultural, ok, pessoal? O financiamento para a galera produzir e a turma não pagando o cara. Não é isso? Gasta dinheiro aqui e começa a levar cano aqui. Entenderam? Então tem que fazer o quê? Vamos tirar o Nassau, que tá muito new wave, ok? E vamos botar alguém mais heavy metal aí, porque esse negócio tem que fluir, não tem que gastar dinheiro nessa porra desse lugar, não, tem que tirar o máximo daí. Entenderam? E aí a galera chega arrochando e isso coloca o antigo parceiro, o senhor do Nordeste, para se indispor com os holandeses. E o que os holandeses vão fazer? O que os brasileiros vão fazer? Vão expulsar com a ajuda dos portugueses, com o fim da União Ibérica, esses holandeses. E aí acontece a falência. Por que tem falência? Por causa da concorrência, não é isso? Por causa da concorrência antilhana. O que os caras vão fazer lá? Além de produzir nas ilhas deles, certo? Essa turma ainda faz o quê? Espalha para os demais proprietários de ilhas na região das Antilhas, ok, do Caribe, a tecnologia. Por que eles passam a tecnologia? Porque eles não conseguem produzir sozinho para demanda. Então o que é interessante? É melhor eu comprar de quem está mais perto, eu barateio no frete, do que eu comprar de quem está mais longe. Entenderam? Então era interessante para os holandeses espalhar essa tecnologia lá na região da América Central, na região das ilhas da América Central. Beleza? E aí entra em falência a empresa açucareira. Pessoal, o rei de Portugal se desespera. Não é? O rei de Portugal vai se desesperar porque o negócio está feio.
pegamos o Nordeste de volta e o Nordeste quebra, não é? Portugal já vinha muito mal. 60 anos de União Ibérica, o que aconteceu? Saquearam Portugal, não é? Portugal não tem grana. A principal colônia perde o quê? Perde a lucratividade. E o rei de Portugal decide o quê? O rei de Portugal decide incentivar, inclusive, uma atividade que era particular. Não é isso? A atividade de quem? A atividade dos bandeirantes. Beleza? Porque a atividade estatal era o quê? Eram as entradas. Aliás, a ação dos bandeirantes, ela vai acabar promovendo o quê? A ação dos bandeirantes vai acabar promovendo expansão. Então agora nós vamos estudar, não é isso? A expansão territorial. Professor, o seu trabalho é diferente, né, do programa. Eu trabalho todo o programa. Mas eu prefiro essa ordem aí. Eu acho muito mais didática, muito mais lógica. Entendeu? E eu gastei um tempo para chegar a ela aí. Deve ter sido com uns 2 anos de profissão. Porque eu sou meio precoce mesmo. Entenderam aí? Eu sou tão precoce que eu tô ficando velho, rapaz. Eu tô chegando aos 50. Caralho, velho. Meu Deus do céu, eu tô perto de morrer. Então vamos lá. Expansão territorial. Eu prefiro assim. Certo? Aliás, eu olho intrigado esses editais. Parece que é alguém que não é da área. É impressionante. Meu Deus! Por que tu não bota lá? Brasil Colônia, Preço Careira, Sociedade, Preço Minerador, Expansão Territorial. Não é? Olha como é que é fácil. Os de concurso. Questões da atualidades, tais como economia, sociedade, política, relações internacionais, segurança. E aí? Que sociedade é essa? Eu tenho que estudar sociologia? Tenho que estudar estrutura de sociedade? Ou é geografia isso? Não é? Então, quer dizer, os caras parece que eles não são da área. Bom, então expansão territorial. Primeiro nós temos o quê? A ação dos jesuítas. Não é isso, turma? Lembram, não é? O que eles estão fazendo aqui? Atrás do índio. Não é? Para catequizar e explorar economicamente. Na verdade, houve uma partilha. A Europa, os comerciantes europeus ficam com quem? Com os negros da África. E quem é que vai explorar o índio da América? A igreja. Beleza? A igreja. Porque a colonização é um empreendimento da cruz e da espada. Dos nobres guerreiros em nome dos capitalistas comerciais. Entenderam aí? E do outro lado você tem o quê? A igreja. Cuidando de seus negócios. Não é, pessoal? Porque a igreja que atravessa a Idade Média e que sai da Idade Média, ela está distante das posturas cristãs. E não é só o Sormani que fala isso, não. João Paulo II pediu desculpas lá na Praça de São Pedro por causa desse passado histórico da igreja. Beleza? Bom, então os jesuítas estão atrás dos caras para quê? Para pegar o índio, né? Civilizar o índio, né? Adestrar o índio. Ok, pessoal? Salvar a alma do índio. Tem padre ideológico? Tinha. Claro que tem. Ok? Até hoje. Beleza? Tem padre ideológico, tem pastor ideológico, tem pai de santo que presta. Entendeu, pessoal? Agora tem mala também. Tem mala também. Aliás, Jesus alertou para nós. Parábola do trigo e do joio. Não é, gente? Cuidado. No meio dos meus, tem os que não são meus. Não é isso? Então, é simples. Você tira uma amostra da sociedade, você leva tudo que a sociedade tem. Entenderam aí? Tudo que a sociedade tem. Isso é uma amostra, não é? Bom, então os jesuítas botavam esses índios para quê? Para tirar especiarias do interior, certo? Das matas, né? As que eram chamadas drogas do sertão. E eles levavam isso para a Europa e vendiam. Tanto é que os jesuítas vão virar a ordem mais rica da Igreja Católica nessa época, na Idade Moderna. Tanto é que chega uma hora que vai ter um papo, que eu não estou me lembrando o nome, ele vai dar uma tesourada nos caras. Sim? Quando você fala que os jesuítas fizeram isso, né? Uhum. Os índios eles fizeram de uma forma voluntária, os índios. Exatamente. Eu te dou comida. Ah, sim, sem dúvida. Foi na manha.
Não é, pessoal? Foi na manha. Com o índio foi na manha. Né? O fazendeiro é que já era, o termo que eu gosto de usar, já era heavy metal. Não é isso? Com ele era na porrada, no grilhão. Agora o índio não. O índio era na conversa. Ele não pode ser considerado uma escravidão. E um detalhe interessante, né? A igreja dava justificativa para a escravidão. Por que pode escravizar negro? Não tem alma. Não é isso? O índio é irmão. O índio tem alma. Certo? Tudo doido. Mas o Rogério Magro, ministro do Colo do Trabalho, diz que cachorro também é gente. Não é, pessoal? Então são as várias interpretações. Entendeu? Os jesuítas, não é? Usando essa mão de obra indígena. Depois dos jesuítas, aí a vez de quem? A pecuária. Com dois tipos na pecuária. Não é, turma? Você tem uma pecuária no Nordeste e você tem uma pecuária no Sul. Beleza? No Nordeste é o quê? É subsistência. Subsistência dos engenhos. Não é isso? E no Sul? No Sul começou com produção de subsistência. Aqui é subsistência para os engenhos. Porque no Sul não tinha nenhum mercado de engenhos para essa carne. A carne era produzida para ser comida na família, na pequena propriedade. Mas o Sul vai ter uma diferença. Então, primeiro, é subsistência familiar. Não é isso? E depois vai desenvolver o quê? A indústria do charque. Tem um amigão meu que é corintiano, mora lá perto de casa, mas o bicho tá me enchendo o saco para ir no jogo. Ele na maior disposição. E hoje passando lá, por que você não está disposto? Eu falei assim, rapaz, é porque eu não sou corintiano. Você está todo afim que eu vá lá com você, para o seu time bater no meu e eu ver tudo, né? Não vou, não. Se eu fosse corintiano, eu estava mais animado. Ou se fosse um Vasco de uns 2 anos atrás, eu estava animadíssimo. Agora esse Vasco aí... Quer que eu leve meu filho para ver o time apanhar? Ele não vai torcer pro time nunca, não é, pessoal? Vamos lá. Indústria do charque, certo? Entendeu isso aqui? Negro chega aqui, não é, pessoal? Porque aumenta a produção. Vão fornecer para mercado interno, para mercado externo. Vão fornecer nas regiões mineradoras. É aí que o Nordeste aprende a história, os nordestinos, e desenvolve, obviamente, um novo produto, né? Porque tem que dar uma mudadinha no nome para poder ganhar mercado, impressionar no mercado. Questão de marketing, não é isso? O jabá. Ok, pessoal? Porque charque não é carne de sol. Tem uma distinção aí. Aliás, eu gosto mesmo de carne de sol. Charque a gente come. Ok? Mas não tem tesão pro charque, não. A minha tesão é carne de sol. Que curioso, não seca ao sol. E se puder pegar um sereninho numa das noites, aí é que fica o ouro. Uma mantinha de alcatra. Não... Bom, mas voltando, não é, pessoal? Então tem uma diferença aí. Então os nordestinos descobrem o charque com eles. Quer dizer, chegando aonde? Chegando aqui, cara. Os caras vendiam lá em Minas Gerais, os caras vendiam carne aqui, certo? E aí entra em contato com os nordestinos vão tomar. O sul continua para eles, mas os nordestinos vão tomar, por exemplo, o centro-oeste. Certo? Os engenhos, aliás, as minerações do Centro-Oeste vão consumir o quê? Vão consumir do Nordeste. Beleza? Bom, depois da pecuária, Bandeirantes. Como eu disse, tem que saber o quê? Diferença entre entradas, oficial, não passa de Tordesilhas, e as bandeiras particulares, que obviamente... por uma questão legal, não deveriam ultrapassar Tordesilhas, não é, gente? Mas não tem fiscalização, o trem é distante mais, o espanhol não está olhando para isso, ele está preocupado com outras coisas, ele já está encarando o que é o início da decadência da empresa mineradora dele. Então ele tem problemas seríssimos, então ele não fiscaliza aí, entendeu? E a galera invade. Por que não manda uma entrada também? Porque entrada dá problema diplomático. Não é? Uma expedição que o rei de Portugal mandou para dentro do país espanhol, isso vira guerra. Não é? Bom,
sabendo isso, a finalidade das bandeiras, não é? Qual era a finalidade dessas bandeiras? Aprisionamento de índio. Aprisionamento de índio, pegar as drogas do sertão, não é isso? Pegar essas tais drogas do sertão. Além de pegar essas drogas do sertão, tem o ouro, obviamente. O que a galera quer é ouro. Então sai a bandeira andando, descobre uma tribo, domina, pequena, amarra a galera e leva. Aí se for andar mais 3 meses, anda 3 meses puxando eles. Chegou no lugar, achou um monte de carqueja, um monte de sucupira, enche os sacos e bota os índios para carregar. E se tiver que andar mais 3 meses, carrega aí. Entenderam, pessoal? Era assim que esses bandeirantes faziam. E esses caras cortaram o interior do Brasil, promovendo essa expansão territorial, fazendo o nosso país crescer, não é? Só que tem um problema. Vai chegar uma hora que acontece o quê? Vai chegar uma hora que acontece da Espanha dizer, stop, em espanhol, claro. Não é, pessoal? Para aí. Não passa daí, não. Aí os portugueses disseram, então vamos fazer um acordo. Já estava lá, acolá dentro, né? Então agora eu quero fazer acordo. E inclusive os acordos foram meio tumultuados, não é isso? Os acordos territoriais. Nós tivemos Utrecht, Badajoz, Madrid. Mais algum? Tem mais um, né? Gente, e eu não sei qual é qual, tá? Santo Ildefonso. Inclusive a ordem, eu tenho certeza que não está certo. Assim, Ildefonso, não é? É a ordem cronológica, beleza? Confesso a vocês que eu sempre misturei tudo nisso aí e acho uma bobagem cobrar isso aí, certo? Então, eu tenho esses probleminha. Não saco nada da história o absolutismo inglês. Consolidação de Estado inglês. Não gosto daqueles babaca. O que eu tenho que saber da história deles? Não é da Rússia, eu já saco. Entendeu? Porque eu tive uma época que eu fui apaixonado. Quando era a União Soviética, né? Agora voltou pro czarismo e o negócio tá feio lá. Com o Putin. Vai tirar a roupa na igreja para ver o que acontece. Pessoal, as Pussycat, né? Como é que é? Né? As panquinhas lá. Tá se lascado, estão quebrando pedra lá e lá na Rússia é trash. Pessoal, eu lá na Rússia, brother, não piso na bola, não. China, então, eu tenho um amigo meu que teve em Pequim, Beijing, né? Que eles chamam. Falou, Sormani, tem que ir. Você nunca viu tanta gente na rua. E você nunca viu ruas tão limpas. Ninguém joga nada no chão. Ali, se jogar também morre. Porque o cara falou, rapaz, o metrô é da década de 60, ele não é um metrô, ele é um museu. E tudo brilha. E picha pra ver. E a família ainda paga a bala, não é? Então, nesses países, as coisas é mais organizada. Entendeu aí, pessoal? As coisas, a democracia é que vira bagunça mesmo, entendeu aí? Bom, os acordos territoriais, certo? Foi acertado o quê? Qual é o princípio? E o pior é que o que eu sei desse negócio, que é muito pouco, é o que pinta em prova, né? Aí você vai ficando cada vez mais relaxado. Ok, pessoal? Eu já vi muito esse princípio aí, uso e possidetes, não é isso? Aliás, tem a posse quem está? De posse quem usa. Entenderam aí? Então, a partir daí, o que eles fizeram? Faz o tratado, não é isso? Aí nós ganhamos o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Santa Catarina, né? Essa parte litorânea, né? Que nós avançamos. Porque o Tordesilhas termina em Santa Catarina. Então essa parte de lá nós já fomos ganhando com esses acordos. Inclusive o Amazonas. Porque um detalhe curioso, não é? O espanhol não queria o Amazonas. O espanhol não queria o Amazonas. Tá? Aí no século XVI e no século XVII acontece o quê? Os acordos. Logo depois vem o quê? As missões francesas no século XVII que entram na Amazônia. E depois que os franceses entram na Amazônia,
Sabe o que eles defendem? Que aquele território tem que ser um território internacional. Ele é rico demais para pertencer a um país só. Tá? E levaram uma porrada de coisa nossa de lá. Plantas. Biopirataria. Depois foi a vez dos ingleses. Ok? Então nós fomos vítimas, no período colonial, no período imperial, de biopirataria. Por parte de franceses e ingleses. Tá? Bom, depois disso aqui, o próximo assunto nosso então é o quê? O nosso próximo assunto é a nova empresa que vai ser montada no Brasil. É o Brasil novamente dando resultado. É um novo ciclo econômico. Um detalhe interessante. Vocês sabem que no período colonial nós não temos ciclo econômico. Não é? O período colonial você tem um surto. Ele não é considerado um ciclo. É um surtozinho de pau-brasil. Surtozinho. Pequeno negócio. Beleza? Então agora... essa numeração aqui que não ficou legal. Pronto. Sei, né? Nada a ver. Agora então, empresa mineradora. Pô, eu tô achando que eu exagerei no Guaraná. Tô terminando a colônia. Não é, pessoal? Desse jeito, nós gastamos só umas 3, 4. A gente também só tem umas 5 aulas, né? 4? Com essa daqui? Não. Essa, mais 4. Moleza. Tranquilo. Dá de sobra. Então vamos lá. Ó. Empresa mineradora, não é isso? Pessoal, o que você tem que entender aqui dessa empresa mineradora? A estrutura. Não é isso? Aí vai aparecer o quê? Vai aparecer a intendência das minas, não é? Por quê? Porque a região logo logo se torna província, não é? E tem que ter o quê? Tem que ter uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal cuida do quê? De infraestrutura, não é? Só que a região mineradora dá muito mais problema, o lugar enche mais, é muito mais problema de infraestrutura, e você ainda tem o delicado assunto que é a mineração, que é extremamente problemático, não é? Então, cria-se a intendência das minas. A intendência das minas pretende controlar a exploração mineradora de que forma? Com impostos, não é? Primeiro cria o quinto, e a galera só nega o quinto, não é? E começam até a fazer as pepitas, aliás, as barrinhas timbradas em casa, porque os caras criam a casa de fundição para obrigar a turma a tributar, não é? E aí eles vão arranjar uma outra saída, vão botar o quinto anual, não é? Um quinto fixo, e a galera paga. A ideia seria muito interessante, porque se eu aumentar a produtividade, eu continuo pagando o mesmo imposto, aumenta a minha lucratividade. O problema é que os camaradas puseram uma dose cavalar, não é isso, gente? Quanto é que paga? Paga 1 tonelada, né, de ouro, 1 tonelada e meia, como é que é? 1 tonelada e meia de ouro, 1.500 quilos, exatamente, 1.500 quilos, sem arrobas, exatamente, sem arrobas, não é? Então paga 1.500 quilos, para quê? Para você poder, não é? A partir daí ter o seu lucro. É igual essas escolas que pagam aluguel, cursinho que paga aluguel. Rapaz, tem nego aí de cursinho pagando 300 mil reais por mês de aluguel em prédios aqui em Brasília. Meu Deus, tu tem que ter uma empresa que tem que dar 300 mil todo mês, só para aluguel. Fora isso do lucro. Então, depois que você conseguiu fazer 300 mil reais de lucro, é que começa o seu lucro. Não é? Então, quer dizer, é complicado isso aí, certo? Então, aí, ó, essa fase de estruturação. Outra coisa que é interessante aqui, a mão de obra negra. A diferença que você tem a diferença em relação à açucareira. Coisa que se pergunta, hein? Aqui tem possibilidade de libertação, embora pequena, ok? Que não seja a carta de alforria.
que é a participação no lucro, não é, pessoal? Que é a porcentagem que ele tinha. Mas você sabe que o negro só consegue escapar quando ele acha o pepitão, né? Quando ele bamburra, ok? Aí o cara liberta ele. Mas esse senhor cheio de golpe, será que esse senhor não ia dar uma enrolada nesse cara, não? Não. É interessante libertar. Aumenta o quê? Aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade. Entenderam? Bom, então, essas diferenças, né? O negro aqui, ele morre mais cedo, tá, pessoal? Por causa da superexploração na mineração, ok? Então, essas diferenças, sim? Depois disso aí o que a gente tem que saber da empresa mineradora? A decadência. Por que acaba? Ou por que se torna uma produção inexpressiva, né? Ou uma pequena produção, um negócio que era grandioso, tá? Então você lembra disso. O contrabando é intenso, os altos impostos, a sonegação é imensa, não é, pessoal? Aí, com o passar do tempo, o ouro é de aluvião, começa a escassear as jazidas, aí cai mais ainda a arrecadação, não é? E aí o que acontece? A galera começa a arrochar mais ainda. Aliás, é nesse momento que você começa a desenvolver o quê? O sentimento anti-lusitano. Não é isso? Foram parceiros e agora não estão sendo mais parceiros. Entenderam aí? Aliás, é a partir daqui que você tem o quê? A crise do sistema. A primeira revolta querendo romper com Portugal é na região mineradora. É na região mineradora. Beleza? A mais marcante delas é esse modelo? Olha, a mais famosa, a mais importante, a oficiosa. Mas a mais importante, de fato, é a Congelação Baiana. Teve guerra, morte, propostas populares defendidas pelo povo. Teve a conspiração dos maçons e da elite. Eles conseguiram organizar o povo. É que o povo endoideceu. Entendeu? Vamos ficar livre, então vai ter igualdade mesmo, escola para todo mundo, casa para todo mundo, emprego para todo mundo, salário para todo mundo, fim da escravidão. Aí neguinho começou a delirar. Então, ela tem uma importância maior para a nossa história. Agora, oficialmente, para a história oficial, é Inconfidência Mineira. Tanto é que o feriado é 21 de abril, ok? Não é comemorando a data lá, que eu nem sei a data exata, sabe como é que são as coisas, né? Nem sei, também 21 de abril sendo feriado, você não esquece, né? Porque o feriado eu não esqueço, não, eu sei isso todo de cor, tá, pessoal? Eu tô torcendo agora para a Consciência Negra em novembro, que vai ser massa. Vai dar 4 feriados no mês, 1 por semana. Olha, gente, sensacional, não? Bom, voltando aí. E antes do Natal, né, fica mais empolgante ainda. Entendeu a decadência, não é? Agora, o que é o mais importante da empresa mineira? São as transformações. São as consequências desse momento. Porra, cansei também. Eu dei um gás muito violento aí, não falei rápido, falei. Vamos lá. Transformações e consequências. Que acontecem em que âmbitos? Acontecem na economia, acontecem na sociedade e vão acontecer também aonde? Na política. Com a chegada do iluminismo. Daí o quê? A primeira tentativa de separação, não é? Gente, mudanças econômicas, né? O Brasil desloca o eixo econômico para o Rio de Janeiro e para o interior, a capital vem para o Rio de Janeiro, o eixo econômico vai para o interior, não é isso? O Brasil agora não é mais só litoral, certo? O interior, com a empresa mineradora, vai desenvolver um comércio interno, você vai desenvolver fazendas que produzem alimentos para o consumo das regiões mineradoras. Entendeu aí? Você tem um desenvolvimento urbano, e esse desenvolvimento urbano diversifica as atividades. Aí você tem manufatura, você tem comércio se desenvolvendo, você tem novas classes sociais, a mobilidade se torna maior, a sociedade deixa de ser estamental,
como era na época da mineração, certo, pessoal? Aumenta a população do país, muita gente vem de fora, sim. O país vai ser cortado por estradas no interior, interligando com esse litoral. Isso facilita o comércio, o deslocamento, as comunicações, entenderam? Então, na verdade, o que a empresa mineradora faz? A empresa mineradora promove mudanças tão profundas e mudanças que promovem desenvolvimento, tanto econômico quanto social. Faz surgir até uma classe colonial mais forte. Entenderam? E com a chegada do iluminismo, o que os caras tentam? Tentam a independência. Então, qual foi a grande importância dessas transformações, dessas consequências do período da mineração? A grande importância é o quê? É que a mineração prepara o Brasil para a independência. Ele cria, então aí ó, cria condições objetivas para a independência. Certo, galera? O Brasil está pronto. Já tem desenvolvimento interno, ok? E já tem elite com mais consciência. Aliás, como diria Marx, as contradições se afloraram, ok? A crise do sistema é fruto do quê? Da contradição do pacto colonial. O ideal é que você colonize e a colônia não se desenvolva. É ou não é? Porém, ao colonizar, o que você promove na colônia? O desenvolvimento. Entenderam? O desenvolvimento. Tá? Então é inevitável. O Brasil já está pronto para quê? Para a independência. Tá? Que vai acontecer terça-feira que vem. Beleza? Que quando a cidade falou que depois ia sair todo mundo para beber, eu falei, meu Deus, hoje? Não é, mas graças a Deus não é hoje. É no último dia. E você dá um jeito de marcar uma missão para cá, para nós. E tem um chopp ali, meu irmão, que ele paga para nós. E ele é mané, ele paga mesmo, sabe? Não tem... Galera, forte abraço. Deixa eu ver o meu Vascão jogando aí.